Depois da polêmica entrevista que fizemos na última semana com o prefeito Tadeu Leite, hoje nós vamos ter no Frente a Frente uma entrevista bem mais amena, bem mais intelectualizada, porque é de um colega nosso de Canal 20 que eu admiro demais. Eu estou falando, vocês já devem saber, do companheiro Valdir Pinho Veloso. Valdir, vamos conversar um pouco sobre seus livros, sua vida, sua inteligência. Vamos? Vamos falar, sim. Porque o pessoal te conhece como apresentador. Hoje eles vão te conhecer como entrevistado. Com um detalhe, quando eu comecei a advogar efetivamente, em 1999, as pessoas falavam que não me conheciam como advogado, me conheciam como comerciante. Agora as pessoas me conhecem como apresentador e não como advogado ou como um estudioso do direito, por exemplo, né? E muito menos como um escritor. Eu te conheço muito como escritor de alguns de seus livros, sei que você é um excelente escritor. E te conheço muito também como brejeiro, porque nós somos brejeiros, né? Um dos orgulhos da minha vida é ser de Francisco Sá, brejeiro, né? Ser da turma nossa aqui. A grande intelectualidade de Montes Claros é procedente de Francisco Sá. Eu costumo dizer que há em Francisco Sá uma turma estilo, por brincadeira, tipo exportação, que eles vêm para Montes Claros e acabam sendo amigos dessa turma de lá. Olha, você foi criado até certo tempo numa fazenda lá em Francisco Sá, né? Isso. Eu nasci na roça, sou da roça, eu tenho um grande orgulho de afirmar isso aí com toda e absoluta certeza. Além de morar na roça, em Francisco Sá, eu também morei na roça no município de Brasília de Minas. Só vim estudar mesmo, um curso de 4º ano primário em diante, aos 14 anos. Até então, a minha atividade era rural mesmo, com todas as dificuldades, com toda a condição, até mesmo com toda a pobreza inerente a uma roça dessa época. E como é que uma pessoa consegue vir estudar a partir dos 14 anos, vindo da roça, e chegar a ser um escritor com 13 livros publicados, professor de português, professor de direito? Olha, é força de vontade ou é inteligência mesmo? Não, inteligência não. Inteligência tem que ser. Não, inteligência é indiscutível. 1%, é aquela condição do Albert Einstein. 1% de inspiração e 99% de transpiração. Tem que suar muito, tem que trabalhar muito, tem que dedicar muito. Eu costumo brincar, em sala de aula eu falo isso por brincadeira, Jorge, que a minha vida foi feita para o trabalho, porque para o descanso eu terei a vida eterna. Eu considero que depois que eu morrer, eu vou ter muito que descansar, e então agora eu vivo para trabalhar. Eu trabalho o tempo todo, não tenho folgas normalmente, não tenho momentos nem de lazer mesmo, vamos dizer assim, porque o meu tempo é para estudar e para trabalhar. Por isto e por esta e por outras razões, que às vezes eu consigo algum destaque numa sociedade em que poucos podem se considerar de classe média acima em termos de destaque na área intelectual, se me permitir usar essa expressão. Você começou a ganhar a vida, ganhar dinheiro, foi como comerciante. Como é que você descobriu a sua vocação para a literatura? Eu comecei, antes de ser comerciante, eu era comerciário, empregado no comércio. Eu trabalhei com Dirceu Veloso, com Reinaldo Veloso, e ali no balcão, como comerciário, eu fui presidente do Sindicato dos Comerciários. Aos 18 anos, eu era do Sindicato dos Empregados no Comércio de Montes Claros. E aí eu próprio redigia uns releases sobre as atividades do sindicato e mandava para a imprensa. E no Diário de Montes Claros, onde você trabalhava, saiu uma matéria em que eles pegaram o meu texto, o meu release, mudou o início falando que o presidente do sindicato informa tal coisa e
continuou o meu texto, e no meio do texto eles colocaram segundo Valdir de Pinho Veloso e deu continuidade. Então ali eu notei que o texto que eu fiz tinha o mesmo estilo jornalístico e, portanto, eu estaria ali numa situação semelhante ao texto jornalístico. Aí eu passei a escrever sobre música no Diário de Montes Claros. Eu lembro. E eu faço isso desde 1978. É o primeiro texto que eu escrevi sobre uma crítica sobre um disco de Beto Guedes, a página do Relâmpago Elétrico, e ali eu comecei em 1978 a escrever, e de lá para cá a gente vem escrevendo sempre, colaborando com os jornais, com a imprensa escrita e tentando divulgar o que a gente escreve. Na literatura, você se inspirou muito em quem? Você deve ser um leitor contumaz, né? Eu leio muito. Por exemplo, poesia eu gosto muito. Porque ninguém escreve sem ler. É o primeiro e básico pressuposto. Aliás, é uma das situações que hoje merece até uma reflexão maior. As pessoas não sabem escrever, que normalmente não têm o costume de ler, né? Eu leio bastante, eu gosto demais do Ciro dos Anjos, acho o Ciro dos Anjos insuperável. O maior escritor do Brasil, para mim, ainda é Ciro dos Anjos. E na poesia eu sempre gostei muito do Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade. E são pessoas que me ajudaram muito com aquele estilo simples. Eu um dia tive a oportunidade de dizer que eu usei a seguinte expressão: na simplicidade erudita de Carlos Drummond de Andrade. Que o Drummond tinha um estilo extremamente simples de dizer algo, mas de uma maneira profunda, com qualidade. A gente tinha a absoluta certeza, ou tem, porque o escritor está sempre vivo, por isso que ele é imortal, e as pessoas que leem o Drummond sentem que ele fala com uma naturalidade, uma segurança tão grande, como se estivesse ouvindo dele naquele momento. Então, Drummond, Bandeira, Ciro dos Anjos, são pessoas que servem de inspiração para qualquer outro. E é óbvio que eu tive que ler os livros clássicos por determinação da escola, né? José de Alencar, eu fui obrigado, vamos dizer assim. E como é que você chegou a professor de português? Isso é ousadia. As pessoas têm que ser ousadas mesmo, porque o mundo... Você é um grande conhecedor da língua portuguesa. Eu aprendi português por dois motivos. Primeiro, que eu tive bons, excelentes professores de português. E depois, por quê? Eu tive um inesquecível aqui em Montes Claros, não sei se foi seu professor, eu já citei ele várias vezes no meu programa, que foi o Zé Márcio de Aguiar. Certo. Eu não cheguei a conhecer o meu primeiro professor de português em Montes Claros, foi o professor Ronaldo Eustáquio, né, de Oliveira, e vindo de Brasília, de Minas, Dona Lúcia, estudei com Maria Helena Rodrigues, estudei com minha irmã Maria Neuza Veloso Mendes. Então, somando todos esses aí, e de João para cá, aliás, de Ronaldo, eu passei por João José, João de Deus e Neide Pimenta. Então, somando todas essas pessoas, o conhecimento deles para um aluno que quer aprender, não tem quem não aprende. E, além disso, eu baseei o seguinte: português é saber as regras. Eu fui ao dicionário, peguei as regras ortográficas impressas nas primeiras páginas do dicionário e li ali uma lei, eu interpretei aquilo como uma lei. Interpretando aquelas regras como lei, não há quem erre o português de uma maneira normal. Mas o português é uma das línguas mais difíceis que tem, né? Ela tem muita regra no português, né? Verdade, verdade. A grande questão, às vezes eu brinco, o português, até 1750, tinha a nossa chamada língua geral, que era o inglês, igualzinho o inglês, que o inglês é um português no estilo que até 1750 existia no Brasil, que é o que nós herdamos do índio misturado com o africano. O índio não sabia português, o africano também não, então eles usavam, eu costumo dar esse exemplo, do verbo ir, que é eu fui e nós foi, eles foi, tu foi, vós foi, tudo são duas pessoas, eu e o resto. E o inglês também é assim. O inglês é uma simplicidade extrema.
E outros também, outras línguas neolatinas. O próprio alemão, pelo que me consta, é muito simples. Agora, o português é que tem, para todas as pessoas, uma formação diferenciada para o verbo. Isso traz uma complicação muito grande, porque temos que colocar corretamente a chamada concordância verbal, todas as pessoas com os verbos correspondentes. Isso não é muito difícil. Agora, o grande problema do português, Jorge, é o seguinte. Mas você não é a favor dessa corrente aí que acha que falar errado também é bom português, não, né? De maneira alguma. Isso aí é justamente oficializar a preguiça. E a preguiça vem, às vezes, da seguinte forma. As pessoas em casa ensinam as crianças de uma maneira errada. Depois que as crianças já estão numa idade adulta, é que elas vão para a escola e na escola elas tentam se consertar, adaptar à vida normal. Se já aprendesse em casa algumas regras básicas, já facilitavam. Mas só para concluir esse tópico, as pessoas já brincam com uma criança, ensinando a criança a chamar uma peça, uma mamadeira, já não fala mamadeira, um cachorrinho, já fala au au, e outras dessas que só atrapalham a criança. Aí ela cresce, depois de aprender, que ela fica 2 anos só ouvindo para aprender e aprende erradamente. Depois vai para a escola para tentar se consertar na escola. Aí as dificuldades são enormes, que elas vão ser alfabetizadas em adulto. E a alfabetização de adultos é mais difícil. Uma regra diferenciada, é bem difícil. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e voltamos em 3 minutos com o professor Valdir.